já nessas lidas também já há muitos anos, a tentar fazer alguma coisa em vez de estar a reclamar. Temos muitos a reclamar, mas poucos a fazer. Qual é a situação do nosso mercado? Não acreditamos muito nos projetos. E para aqueles pequenos empresários, quais são as dicas que tu darias? Primeiro é identificar o produto. Eu vejo-te, por exemplo, daqui a 5 anos, numa dimensão que se calhar as pessoas até vão comentar, mas será que é mesmo só daí dos aromas que veio esta dimensão? Mas por que nós para dar preço damos assim tanta volta? Porque há uma série de situações que têm que ser acauteladas, por exemplo. Os internautas também querem saber porque eles também têm essa dificuldade. Algumas empresas cobram muito alto e depois a pessoa não vê o resultado do fluxo do serviço que a pessoa vai à procura. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Business Sem Limites, um programa que aborda sobre empreendedorismo, gestão, finanças, o dia a dia dos nossos empreendedores. Para quem não me conhece, eu sou Edson Cardoso e eu tenho aqui o outro co-host que é o Fábio, eu sou o Fábio Almeida, prazer. Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos. Bem-vindos ao Business Sem Limites. Eu queria, antes de começar esse programa que está top, temos aqui um convidado fantástico. Eu queria solicitar o vosso like, queria solicitar que compartilhassem esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis para que a mensagem, o conteúdo que é produzido aqui chega a mais pessoas, que transforma a vida de muitas pessoas, e aqui temos muitos insights. Portanto, ajuda o Business Sem Limites, porque se não ajudar, o que é que vai acontecer, Edson? Vamos falir. E não está fácil o país. Mas antes disso, antes de falirmos, eu queria também agradecer aos nossos patrocinadores, a Cento Aromas e ao Don't Care. Para as Cento Aromas eu deixo sempre o Edson falar, porque ele é o expert das Cento, sabe tudo sobre as Cento. A única coisa que eu posso dizer é que eu aprovo, eu sinto, aprovo e sou cliente. Portanto, Edson, fala um bocadinho das Cento, por favor. Para quem não conhece, a Cento é a maior empresa de produção de aromas e os seus derivados de Angola. Nós somos a maior empresa de aromatização do país e produzimos identidade olfativa para N empresas do nosso país, desde dos mais diversos setores ou segmentos que existem. Entre elas, da Odontocare. Quando chega, está sempre cheirosa. A Odontocare, nossa patrocinadora, nós estamos ligados à área de estomatologia. Nós estamos a falar porque, nós somos gestores dos patrocinadores oficiais, o Edson das Cento Aromas. Para quem já conhece, para quem ainda não conhece, o Edson é proprietário das Cento Aromas, é também o CEO das Cento Aromas, e eu sou da Odontocare. Então meio que são os patrocinadores que tornaram possível o Business Sem Limites nesse momento, através dos seus patrocínios. O Odontocare é nada mais, nada menos do que a melhor clínica do país, com todo respeito aos nossos concorrentes, porque na verdade fazemos todos um belo trabalho e precisamos de fazer mais, porque o país precisa de saúde, precisa de prestadores de qualidade, e o Odontocare está aqui para servir. Basta procurarem, saberem mais, tem nas páginas odontocareangola.com. E já agora, agradecendo todos os patrocinadores, o nosso ganha-pão já está feito. Edson, vamos apresentar o nosso convidado, que está excelente esse podcast de hoje. É verdade, Fábio. Hoje temos um convidado super especial. É alguém por quem eu nutro uma grande estima. É uma pessoa que eu já conheço há bastante tempo e é um empreendedor nato e super destemido. Ele que sempre foi do setor de moda, e sem mais delongas eu apresento-vos Domingos Maria, a.k.a. Bila. Bem-vindo, Bila. Obrigado. Bila, sejam Obrigado. muito bem-vindos ao Business Sem Limite e, por favor... Fico grato pelo convite. E eu sou Domingos Maria, naturalmente. Como aqui o caríssimo Edson disse, empreendedor, já nessas lidas também já há muitos anos, a tentar fazer alguma coisa em vez de estar a reclamar. Porque temos muitos a reclamar, mas poucos a fazer. Então, dentro disso, eu sou proprietário de uma marca
e sou um dos embriões na construção da moda masculina em Luanda e Angola. Portanto, dentro disso, vou aqui dar o meu contributo do que eu faço diariamente dentro disso. Bom, por onde é que eu começo? Domingos, começa por Podes si. começar mesmo do Nós, início. porque os nossos internautas não conhecem, vão querer saber quem é o Domingos, qual é a Exatamente. marca, o que faz. Então, olha, quem é o Bom, Domingos? Domingos é um jovem, naturalmente, angolano, nascido ali nos meandros do Quinaxis, mais propriamente na Rua dos Enganos, onde, pronto, vivo Onde não lá. tem nada que enganar. Onde não tem nada que enganar, isso por acaso é verdade. Onde vivo lá já há 47 anos, portanto, é uma rua, por acaso, até bem conhecida, porque dali que nasceu o processo ou o projeto mental, que foi a embrionária nesse ramo de moda masculina cá, onde estava associada o Júnior, o Teca Sala, o Meve, o Alex Kangala, e mais alguns que agora não me vêm assim os nomes na cabeça. Tivemos envolvidos num projeto que por acaso fez sucesso durante muitos anos, desde 2003 até 2010, mais ou menos, e 10 e 11, mas depois, pá, por alguns atropelos, por falta também de alguma experiência no ramo, deixamos cair uma coisa que era promissora. E fruto disso, cada um de nós, com as valências que tinha, deu sequência o seu projeto, as suas ideias, e eu fui um deles. Aquilo antigamente, no passado, era um projeto com, com, com 5 sócios, mas depois, na medida que as coisas foram correndo mal, os sócios foram desagregando, depois, no fim de tudo, ficou só os Chunos e o Tecassal. Portanto, eu aí comecei com o meu projeto, mandando vir mercadoria de Portugal e de Dubai, na altura, e fruto disso fomos andando, não é? E lá por volta de 2011 criei uma loja pequena que está aberta até agora. E depois, nessa altura, fui para Portugal, onde encontrei uma marca e falei com os proprietários da marca para saber se havia alguma possibilidade de eu representar essa marca cá. Disseram que sim e comecei com o processo. Desde 2011 até 2017 que aquilo faliu, A marca portuguesa, a nesse marca caso. portuguesa nesse caso, que é a Nunes Correia. Por acaso fui o primeiro a trazer a marca e os produtos para cá. Por acaso foi bem recebida, mas depois aconteceu essa situação e eu daí então entrei em contato com o diretor comercial e pediu que era para ter alguma calma, que estava-se a tentar criar um novo projeto, porque naquela fase de 2017 teve que fechar por razões alheias, aquilo faliu praticamente. E então aí o diretor comercial criou uma outra marca que é a John Tweed, que é a marca que eu trabalho atualmente agora. E fruto disso, tanto os clientes como amigos foram aconselhando se eu não estava a pensar em criar uma marca própria e fruto disso dar sequência, para deixar de estar a promover marcas de outras. E estou nesse processo. Nesse momento estou a trabalhar com duas marcas. Uma delas é a John Tweed e a outra é a Messia Villa, que já tem algum produto. Tem uma coleção toda feita, roupa masculina. E pronto, estamos no processo da luta e conseguir financiamento para pagar e para pôr a coleção cá. Por acaso até já temos um espaço, mas requer obras e nessa fase está um bocadinho complicada, porque o custo da obra é elevado e o custo
da fabricação da coleção também é muito alto. Então, fruto disso, o que foi possível é vir assim de forma tímida, alguma coisa ou outra, atendendo também o câmbio que é muito flutuante. Por exemplo, tem a coleção dos loafers que já estavam prontos há um ano e tal, mas em função do câmbio eu não consegui pôr aqui o produto a tempo e hora. Agora estou a receber agora o produto, comecei a receber há coisa de 3 semanas e pronto, vamos ver e assim vamos andando para ver se conseguimos chegar a um bom porto e conseguir pôr a coleção toda cá. Existe um projeto naturalmente para começarmos a produzir aqui, mas isso ainda é um grande caminho a percorrer. Pois, a questão que eu iria fazer era exatamente em prol disso. Por exemplo, vocês nesse momento, essa coleção toda que o Bila diz que vocês já têm, acaba por ser tudo concebido fora. Exatamente. Nada na coleção conseguiria ser feito cá? Eu acho que não por vários fatores. Por vários fatores. Pode enumerar alguns desses? Primeiro está na qualidade da execução dos próprios produtos. Nosso mercado é muito exigente e alguma coisa para ser introduzida, pelo menos no mercado em que eu estou, os níveis têm que ser muito altos, porque se não for muito alto, acabas também por não ter sucesso nas vendas e há outras razões associadas a isso e existem algumas marcas que não estão assim muito bem afincadas por falta mesmo de qualidade do acabamento da matéria, ou do material nesse caso. E esse para mim é um grande receio, porque eu sou exigente comigo mesmo, então acho que nesse aspecto temos que ainda limar algumas arestas e ver se conseguimos chegar lá. Ok. Mas deixa-me só perceber aqui um aspecto. A marca Monsieur Bila é focada em qual dos segmentos? Isso é segmento médio-alto, médio-baixo Não, ou... médio alto, Ok. Por essa Ah, razão o nível de exigência. exatamente, a Mencia Bila é a sua marca nesse caso. exatamente. Boa, boa. Isto porque representa também uma marca portuguesa que é Juntuíde, né? Exato, sim. Pronto. E onde é que os. Ou seja, qual é o canal de vendas dessas duas marcas, a Monsieur Bom, Bila e a Tweed? bom, eu tenho um parceiro e um amigo também de vários anos, de 40 e tal anos, e que é Também dono no mesmo segmento. no mesmo segmento, só que ele é um bocadinho já é multimarcas, não é? Multimarca, nessa altura que é a Juno Style, nessa altura tenho Juno. Yeah, e eu por acaso tenho uma parceria com ele, tenho alguns produtos meus a serem comercializados na loja dele. O estoque todo da Messier Bila no aspecto dos loafers está tudo lá. Mas também a Monsieur Bila também tem loja própria, não tem? Que é Tem, também na Rua dos desengano, Enganos. perfeito. Mas como o espaço é pequeno demais, não temos condições de pôr o estoque, por exemplo, de agora que a gente recebeu dos sapatos. E por essa razão tivemos que montar, por a loja lá ser maior e o fluxo também de visita e de cliente muito maior e o produto também ser conectado classe média alta, então chegamos à conclusão de escoarmos o produto através dele, a maior parte do produto através dele. Oh, Mas, por exemplo, isso é bastante interessante porque, sabe, né, Domingos, nós aqui em Angola nós temos muitos problemas com a questão da partilha de informação, com a questão da própria partilha de parcerias, experiências e tudo mais. E é engraçado como tu fazes o caminho inverso, ou seja, identificaste aqui um problema, que a loja é pequenina para aquilo que tu pretendes para a tua marca e fizeste o caminho
de ir buscar um parceiro, um sócio, na qual acabam por partilhar, claro, as vendas e tudo mais, acabam por partilhar as vendas, mas basicamente tu fizeste o caminho inverso nesse sentido. Como é que tu explicas esse fenómeno? Porque não é bem cultural a nível nacional, não é? Não, é uma situação às vezes simples. Quando tu andas com pessoas atentas, acabas ficando também atento. E eu, por acaso, tenho uma estima e um carinho especial pelo Edson Cardoso, por ser um visionário nato. E eu gosto muito dele, da maneira que ele lida com as coisas. Gosto de estar com ele, mas às vezes não consigo seguir a pedalada dele por ele ser um empreendedor, se calhar com uma velocidade muito, muito elevada. Mas fruto do aquilo que eu bebo com ele, depois vou sentar com outros parceiros que pensam como eu, ou até muito melhores do que eu, para traçarmos estratégia e ver como é que vamos fazer. Por exemplo, esse parceiro meu tem milhares de seguidores. E depois é alguém que está envolvido nesta área também já há bastante tempo. E é uma pessoa convincente, também é muito ambicioso, meteu no mercado muitas marcas internacionais que não eram conhecidas e que o pessoal aqui usa e está a passar a usar através dele. Mas nós às vezes temos aqui um problema de preconceito nesse aspecto muito, muito acentuado. Se porventura eu achar que o Edson Cardoso é forte naquilo que faz, eu tenho que me associar a ele. Eu não posso fazer o contrário, porque às vezes juntos somos mais fortes do que. A ideia é muito tentar fazer de forma isolada e nos tornamos às vezes mais frágil nesse aspecto. Eu gosto de passar o tempo e falar com pessoas que pensam diferente e se calhar têm melhores que eu, que são agressivos na maneira que lidam com as coisas. E eu noto isso no Edson e eu noto também nesse parceiro meu. Portanto, que às vezes a minha maior parte do tempo passo lá porque consigo encontrar muitas soluções para a resolução do meu problema. Por exemplo, quando eu tenho dificuldade de mandar fazer pagamentos para o posterior, ele cria mecanismo para que eu consiga fazer Estes pagamentos. estes pagamentos. E às vezes o que é que faz? Eu não tenho dinheiro, ele adianta o pagamento com o valor dele. Na medida que eu vou vendendo, depois faço o pagamento ou fizemos ali os ajustes de conta sem problema absolutamente nenhum. E ele, por ser claro com as finanças e com as coisas, e é daqueles também que acha que não se consegue tornar grande sozinho, tem que ter sempre ali auxílio de outras pessoas que estão no mesmo formato de ideia e de execução para as coisas poderem crescer. Então, um dos grandes segredos, muito obrigado pelo elogio, a grande Bila. Então, Bila diz que um dos grandes segredos, na sua perspectiva, é as sinergias que se criam, isso é, as Exatamente, pessoas com quem nós nos associamos quando exatamente. fazemos negócio, né? E por acaso essa é uma temática muito levantada, porque existem muitos tabus aqui no nosso mercado, em que, se calhar, fruto de experiências passadas, isso é, dos nossos antepassados, os nossos pais, os nossos tios, ou as gerações anteriores às nossas, eu acho que tinham uma concepção de parceria muito errada. E porque muitas vezes não funcionava mesmo. Acho que por falta de maturidade profissional naquela altura, algumas parcerias realmente não funcionavam. Mas hoje, no contexto atual, eu acho que nós acabamos por fazer funcionar mais. Por que que, na sua opinião, acha que hoje em dia as parcerias funcionam melhor do que funcionavam naquela altura? A primeira coisa, eu acho que temos que identificar bem o caráter das pessoas e depois a maneira que se pensa. E se tu achares que se encaixa naquilo que são as tuas ideias e o teu plano para o futuro, então aí tu avanças. Por exemplo, se for fazer um negócio com o Edson, tem o hábito de falar pouco e ouvir mais. E às vezes nós acabamos por ter ideia do que a pessoa é em função daquilo que diz. E em função daquilo que me foste dizendo durante esses anos que a gente nos conhece, eu vi que eras um parceiro e uma pessoa, primeiro, boa como ser humano. Perdão. E segundo, por seres ambicioso, mas ambicioso no bom sentido.
Não é ser ganancioso, por exemplo, com as coisas que são alheias. Não, ambicioso no bom sentido. Pensar positivo, atuar positivo, porque às vezes é preciso ter as duas coisas de mãos dadas, porque às vezes nós só pensamos, mas não atuamos. E tu tens isso, tu pensas e atuas. Isso se calhar faz com que o processo todo de sucesso seja muito maior. Eu vejo-te, por exemplo, daqui a 5 anos, numa dimensão que se calhar pá, as pessoas até vão comentar, mas será que é mesmo só daí dos aromas que veio Esta dimensão. esta dimensão? Ou tem outras coisas por detrás? Porque é um bocadinho isso, as pessoas não veem todo o processo que tu ou correste ou estás a percorrer para atingir os objetivos. Eu tenho essa noção. A marca Excento, se calhar, está a ser assim muito visível nos últimos 5 anos. Mas é um processo que já lá vem De mais de, 5 atrás. de mais 5 atrás. Mas estes 5 atrás as pessoas não têm noção. E se calhar da fase atual também não têm. Mas daqui a mais 4 5 anos, a dimensão que a empresa vai atingir, se calhar as pessoas não vão associar com o resto. E é um bocadinho que passa com a minha história. Também já venho de muitos anos atrás a percorrer. Só que sempre trabalhei com quantias muito tímida, de forma assim muito arrojada. E se calhar amanhã, se vier alguma coisa acima disso, são capazes de dizer não, não pode ser só daquilo. Mas não têm noção de todo o percurso que a gente tem feito até atingir os níveis de hoje. Eu concordo bastante com o que o Domingos disse, porque isso funciona meio como nas finanças. O exercício da gente investir, de poupar e fazer o investimento, a questão dos juros compostos, que aquilo vai crescendo, eu acho que acontece exatamente a mesma coisa no mundo empresarial, quando a gente faz o empreendimento ou quando a gente vai fazer qualquer coisa que seja. Por mais que a gente não tenha o dinheiro inicial para executar o projeto todo na sua plenitude, o somatório de pequenos pedaços Exato. faz com que depois a coisa realmente torne-se grande, fique com corpo para se poder avançar. E isso que o Domingos disse faz todo sentido nesse aspecto. Eu por acaso via um programa brasileiro. Vi um programa brasileiro que passava acho que os domingos ou os sábados de manhã. É o domingo, Acho domingos que de domingo de manhã. É manhã. domingo de Domingos, manhã. vou só pedir que encoste um O, bocadinho o micro. Exato. Domingos de manhã. Que o, era, o título do programa era era Pequenas Empresas, Empresas e Grandes Grandes Negócios. Negócios. Perfeito. Uhum. E epá, eu achei aquilo interessante e fui vendo durante muitos anos. Porque às vezes as pessoas não têm noção. Às vezes existem pequenos negócios, mas que têm grandes rendimentos. E às vezes tu tens uma grande estrutura, mas às vezes os rendimentos não justificam as estruturas que tens. E fruto disso aprendi algumas coisas com relação a isso. E por essa razão, quando eu cheguei à conclusão que o meu espaço não seria suficiente para poder dar vazão àquilo que é a intenção e o projeto, fui me associar com pessoas que têm uma estrutura melhor, tanto financeira como estrutura física melhor, que é para ajudar a escoar o produto. A experiência tem sido boa, tanto mais tão logo saio daqui, vou para lá, passo a maior parte do dia lá. Às vezes saio para tratar de outras coisas, mas a maior parte dos dias e do tempo estou lá. A outra loja tem lá uma colaboradora que qualquer dúvida que ela tenha com relação ao produto, ou à venda, ou com uma dúvida qualquer com o cliente, ela liga para mim, eu passo a orientação necessária para ela resolver a situação e as coisas vão andando. Passo só lá no final do dia que é para ver como é que as coisas estão, se estão dentro daquilo que são as normas do estabelecimento e aí depois vou para casa. E a nível de crescimento, não acha que se calhar não tem nada a nível digital? Uma loja virtual, venda online? Como é que está a nível Epá, isso para mim de tem digital? sido uma preocupação constante, porque eu acho que tem muita força.
mas às vezes é preciso estar preparado para o desafio que este mesmo caminho tu estás a tentar percorrer, tenhas capacidade para dar resposta, porque o mundo virtual é muito, muito agressivo. Às vezes tu publicas coisas e eu acho que não é muito bom quando tu hum, publicitas determinado produto e quando te vão consultar, tu dizes que não tens ou coisa parecida. Eu acho que isso acaba dando também um bocadinho de eh, uma má imagem ao próprio produto e à própria marca e ao próprio negócio. Era um mundo que eu queria entrar com mais agressividade, mas depois de ter mais ou menos aí 40% do produto todo cá. Porque aí ao menos teria demanda. Porque uma coisa é você dizer, epá, não tenho o tamanho 39, mas tenho 40. Ou tenho 39. Outra coisa é tu dizer, epá, não tenho 39, nem tenho 40, nem tenho 41. Vai desmotivar a pessoa a voltar a ligar quando tu fizeres publicidade de um produto e tu não estás em condições, às vezes, de comatar aquela necessidade do cliente. Então, acho que tens que primeiro criar esse backup para depois pôr o produto nas páginas digitais. E isso tem sido um desafio para si. Imagino como é que tem estruturado a parte logística da própria empresa, como é que vê também os entraves, as próprias questões da importação no nosso país, a dificuldade. Bom, Eu vou só pedir que encostes mesmo exatamente. isto é uma pergunta interessante, mas também é um bocadinho é um bocadinho difícil de se responder, porque existe aqui algumas manhas que tu vais aprendendo no decorrer do tempo e que não podem ser ditas assim, porque vai acabar por despertar outras coisas e às vezes vai acabar por prejudicar um bocadinho todo aquele processo que a gente tem articulado que é para as coisas poderem chegar aqui. Há coisas que têm que ser mesmo salvaguardadas. Sim, sim, E com uma delas certeza. é esta informação que eu lhe podia passar, mas não lhe posso passar e peço desculpa por isso. Não, com certeza. Que existem algumas técnicas que nós temos usado que é para poder dar volta a isso, mas se eu falo assim, por exemplo, de uma forma em esta pública. muito aberta, vai beliscar um bocadinho todo o circuito que a gente tem para pôr os produtos e chegar até o nosso espaço. Eu gostaria de abordar algumas questões com base no que disse. Tem uma colaboradora dentro da loja e que na maior parte das vezes o Bila passa no final do dia só para ver como é que estão as coisas. A minha questão à volta disso é eh, quem é que faz a formação ou quem dá formação a esta menina que é a atendente de loja? Depois, a essa menina foi desenvolvido algum plano de formação mais técnico, isso é, a nível de passagem de conhecimento mais técnico, pormenores sobre a qualidade do tecido, diferenciação de tecido entre uma malha e outra. Quem é que passa esse plano de formação a essa colaboradora? Bom, esta é uma pergunta super, super interessante, Cardoso, porque existe uma lacuna também muito grande nesse aspecto. E às vezes tu levas 3, 4, 5 anos para dares uma formação de forma abrangente a um colaborador ou uma colaboradora. Isso também depende muito da entrega e da capacidade de compromisso que ela tem com aquilo que faz. Porque às vezes encontramos um colaborador comprometido com o projeto, é extremamente difícil, é extremamente complicado. Porque a maior parte das vezes estão comprometidos só com aquilo que recebem no final do mês, mas não estão comprometidos com todo um processo. E eu por acaso tenho falado com ela. Epá, é importante que tenhas mais interesse, tens que ser um bocadinho tens que pesquisar mais o produto, dei algumas noções e quando estou com ela, vou falando com ela, passando algum conhecimento que eu tenho, mas em função disso é necessário mesmo darmos formação de forma
mais profunda, mas também existe uma escassez muito grande aqui no mercado. Neste momento eu estou à procura de um formador na área de venda e atendimento ao cliente para ver se temos ali um refresh na rapariga. Todas elas, quando aparecem dizendo que têm algum conhecimento, já trabalharam na área comercial, na área de venda, mas depois, na hora do vamos ver, tu notas muitas deficiências, notas muitas debilidades, e às vezes tens que estar ali para dar suporte, mas é normal, quando se precisa, às vezes dissemos coisas que não temos qualidades para fazer, mas pronto, mas vamos fazer aquilo que é necessário. Domingos, eu acho que todos nós que empreendemos cá no nosso país sofrem um bocadinho com essa temática, com essa questão dos recursos O humanos que no é da nosso país, formação, sim. a formação no nosso país é um bocadinho debilitada, não é? Mas como disse, como o Domingos disse no início, o importante é realmente fazer, estar a fazer do que reclamar. A minha questão é mesmo por aí. Ou seja, para quem aspira a abrir a sua empresa, a ser empreendedor, a começar aí a dar os primeiros passos, o que é o mais importante na sua ótica que essa pessoa tem que ter, ou qual é a capacidade que tem que desenvolver para poder fazer acontecer? Primeiro é identificar aquilo que gosta e perceber. Porque se não conseguires identificar nem perceber, então fica difícil você desenvolver qualquer projeto. Projeto para andar tem que se pôr. Às vezes tu tens horários de entrada, mas não tens horário de saída. E eu tenho tido às vezes problemas muito sérios com a minha mulher em função a isso, porque às vezes saio de casa às 8, às 9, às 10, porque naturalmente o horário é que faço, mas depois não tenho horas de saída, porque às vezes o período que tu estás a pensar em sair, que é para ir para casa, é o horário às vezes que começam a aparecer as pessoas e às vezes tens que ter ali um jogo de cintura, jogar com o tempo e com os clientes e não podes despachar. Cada cliente vamos assim dizer, tem um cuidado específico, porque muitos vêm com dúvidas, muitos estão disponíveis para gastar, mas não sabem com quê. Então é preciso identificar primeiro a pessoa, identificar o que é que ele supostamente vem à procura, o que é que ele está à procura, para depois dar subsídio. E como temos muitos clientes que não vêm, não compram nada, mas ficam ali contigo a trocar ideia durante 30 minutos, 40 minutos, mas depois esse mesmo cliente vem numa outra altura e gasta 2 ou 3 milhões de kwanza. Portanto, há ali um jogo de cintura que precisas perceber e por isso é que todo cliente ou todo potencial cliente que for entrar para o espaço tem que ser tratado da mesma maneira. Relativamente a nível de repertório da Monsieur Bila, o que é que vocês têm disponíveis? Se é só roupa masculina, feminina, se são calçados, se têm acessórios? O que é que vocês oferecem a nível de produtos, né? E onde é que as pessoas podem encontrar, além já disse que são as duas lojas, mas uma delas está no Kinaxix e a outra onde é que está, já agora? A outra está numa Colosso ali na rua Rei Cachiavala, ehm, onde está a loja da Juno Style, Ok. é ali ao pé da, da. Qual é o nome daquilo? Está ali junto a Rio, antes de chegar à igreja, acho que é metodista de Uhum. Angola. Ali à esquerda e antes de chegar a Angope também. Angope nesse caso está à direita. Ok. Mas também não tem muito que saber porque é um espaço visível. Uhum. É um espaço até por acaso com algum impacto, porque é todo em vidro e está escrito Juno Style em branco, se consegue notar, porque também tá com uma imagem meio interessante. Agora, A fala-nos um nível dos bocadinho produtos, das né? maiores Ele tendências. ainda Ok. não respondeu Sim, a sim, questão dos sim, tem a produtos, questão dos tipo, produtos. se Olha, é só para o público masculino, se vende, a, qual é a prin- diversidade nesse a caso? princípio, a princípio sim, porque eu acho que há muito mais escassez de produto masculino com alguma qualidade
e eu acho que o feminino está muito bem representado, há muito produto com alguma qualidade para as senhoras, mas para os senhores existe uma escassez muito grande. Por exemplo, eu tenho, não, nesse caso tenho, não, temos, eu e o outro meu parceiro, que é o Juno, a ideia de criar uma sapataria, ah, pura e simplesmente só sapataria, porque não há cá uma sapataria mesmo, pura e simplesmente dita sapataria, não há. E com sapatos com qualidade boa. Há uma escassez muito, muito grande. Por acaso temos feito algum levantamento de espaço, mas também as rendas dos espaços não tão, não tão fáceis, não tão baixas. As obras também, então é um processo de fazer ainda levantamento para depois ver e criar depois um layout daquilo para depois vermos como é que vamos articular e ver como é que a gente consegue fazer. Não ponderam estar no mercado digital? Não, isso é um caminho que não tem como evitar, isso é obrigatório. Mas também é preciso ter um grupo bom para tratar disso, porque às vezes o erro que se comete é estar nesse mundo e sermos nós a gerir quando tem pessoas com mais craquejo, lidam melhor, com mais tempo. É preciso perder algum tempo, filtrar a informação, passar a informação. E às vezes eu particularmente fico com um bocadinho de receio por causa disso, porque às vezes não tenho tempo para fazer a gestão da página. E algumas empresas que fazem gestão, já apareceu algumas, cobram muito alto e depois a pessoa não vê o resultado do fluxo do serviço que a pessoa vai à procura. Portanto, é preciso pronto, ter um bocadinho de calma, ver realmente e o que é que se pode fazer para depois entrar para o mundo digital, porque eu acho que é muito forte. É muito forte e é preciso ter alguma cautela. Eu, particularmente, já tenho levado um tempo a evitar entrar porque fico um bocadinho com receio do fluxo que isso depois pode provocar e tu não tens capacidade de resposta para tal. Eh, Bila, fala-nos um pouco daquele outro trabalho do Bila que é ah, o serviço de personal stylist, né? Que é basicamente criarmos aqui aquilo que é o estilo que se adequa àquele determinado perfil. Por Pois. exemplo, o Fábio, qual seria o estilo para uma pessoa como o Fábio? Mas fala-nos um bocadinho do serviço de personal stylist, que eu sei que o Bila também faz e muito bem, né? Bom, a primeira coisa é identificar a pessoa, identificar que ramo de negócio ele está inserido, que mercado é que ele quer atingir, porque existe muitos atropelos, porque as pessoas como não estão identificadas, os estilos não estão identificados e às vezes acabam cometendo um bocadinho de gafe nesse aspecto. Portanto, identificar a pessoa, depois identificar o estilo de roupa que se adequa a esta pessoa, e isso também está um bocadinho associado com etiqueta e boas maneiras, porque às vezes acabamos por cometer erros graves, porque vamos para determinados sítios e com imagem, com roupa não adequadas. E aí entra um bocadinho também a serventia do personal. Arrumar o guarda-fato, pôr em peças que são chave, às vezes não se precisa ter muito para se estar bem, precisa só identificar e saber propriamente quais são ah, ah, as tarefas diárias que eu tenho, para depois nós darmos a assessoria adequada para aquele momento. O Bila deve ser daquele que quando está-se a preparar demora muito tempo, né? Porque aqui tem que fazer uma mistura de peças e Não, não. A vantagem está aí quando se faz algum acompanhamento, recuperas no tempo e as coisas estão definidas, vais pura e simplesmente a um departamento do teu closet
e identificar só a saída. Vamos supor que tens uma reunião de negócio. Tem cor específica, tem sapato específico e é só encaminhar para aquele setor do closet que vais encontrar exatamente tudo aquilo que tu precisas para estares adequado ao compromisso que tens. Vais almoçar fora no sábado ou domingo, também está tudo lá espelhado. Qualquer uma das peças que fores tirar naquele setor do closet vai estar adequada para o sítio que vais, independentemente se for praia, se for. Vamos supor que seja um almoço à beira-mar. É preciso ter os sapatos adequados para estar o tal sítio. Roupas adequadas para estar o tal sítio. Então tu defines uma estratégia, deixas meio que montado e Exatamente. depois o cliente é só self-service, é só ir Exatamente. buscar e montar E tudo. qualquer coisa que ele for usar vai estar sempre bem para a situação. Agora, se for uma coisa que obriga um cuidado mais refinado, eu me desloco até a casa Do do cliente. cliente e aí então ajustamos, faço o reparo com mais pormenor dos pés à cabeça para depois sair e não fazer feio. E uma questão, isso é cobrado numa avença mensal ou como é que isso é Ou é cobrado? por projeto, nesse É caso. cobrado por cada peça montada, isso é, o look do dia de hoje é X ou Não, paga-se uma avença mensal e no mês já tem várias indumentárias? assim, por exemplo, quando se faz uma consulta como esta, obrigatoriamente há cláusulas que tem mesmo que respeitar. Por exemplo, não podes comprar nenhuma peça de roupa sem que eu dê o meu aval. Por exemplo, vais para fora, eu vou indicar os sítios onde tens que comprar e o que é que vais comprar. Ah, sério? Sim, Isso é um negócio sério, afinal. sim. As pessoas não têm noção de que É mesmo realmente. consultoria, mas essa consultoria, enquanto tiver vigente, dizer, pá, vou sair agora de viagem, mesmo as malas de viagem, tudo isso, e o que é que vai levar, quanto tempo vai fazer, o que é que tem que levar, o que é que não vai levar, se a intenção é comprar mais alguma coisa dentro dessa viagem, também demos palpite e onde vai comprar e o que é que tem que comprar. Se gostar de alguma coisa, tem que mandar a imagem, Ah, sério? sim, tem que mandar a imagem para ver se adequa com aquilo que é a imagem que a gente está a proteger e a criar para a pessoa. E é um bocadinho assim. E quanto é que custa esse serviço de consultoria de imagem? Pode começar de quanto a quanto? Não precisa dizer nada exato, só para nós termos aqui uma noção, porque eu e o Fábio precisamos realmente Eu que acho. nos Ah, é? arrume, E não- que nos É, arrume o e nosso guarda-fato. isso é um bocadinho. Queremos comprar o serviço, monsieur. Assim, porque às vezes o mais difícil é tu fazeres negócio com um amigo. Tu tens que pensar duas vezes. Não Não, gostam de mas pagar. independentemente Lá. Já viste, disso, né? nós só queremos É ter uma base. bilingueiro E eu ele. acredito que Epá, também os internautas também querem saber a sim, por nível de exemplo, o precificação. senhor Edson Cardoso, esse CEO da Ixento, epá, está mesmo em condições de pagar. Se eu for ver as coisas assim, para então lançar um preço assim, depende muito do budget que a pessoa tem disponível, da necessidade da pessoa, porque pá, temos que ver ali um bocadinho isso. Sim, não, mas o que eu quero perceber ao fundo é este serviço de acompanhamento deve ter alguma base de custo para ser cobrado. Eu não acredito que os preços a serem aplicados é em função de quem é a pessoa. Por exemplo, é o CEO da Accento, vou cobrar C. Ou é o CEO da Odontoque, vou cobrar C. Tem que ter uma base, por exemplo, a nível de prestação de serviço. É essa base que. Porque assim, eu e o Fábio, repito novamente, não sei, pronto, eu estou a pôr o Fábio, mas calhar o Fábio pode achar que ele está bem. Não, Ok. Ele eu pode tenho achar que ele está certeza que estou bem. mesmo Não. mal. Né? Nós queremos contratar um serviço desse. Quanto Mas é o, que fica? mas o serviço que eu quero pá, isso depende muito da maneira que a gente elabora o contrato, não é?
é que nós, para dar preço, damos assim tanta volta? Porque há uma série de situações que têm que ser acauteladas. Por exemplo, Nós não quanto estamos a tempo? pedir preço exato. Queremos, Epá, nós queremos mesmo ajuda, estamos mal, estamos a vestir à toa. Temos algumas peças de roupa em condições. Eu acredito. agora, queres um Tu preço tens para. algumas peças de Não, roupa. Tu tens eu um consigo preço. compreender Tu o queres custo. um preço para montar o teu guarda-fato ou para te fazer a consultoria? Não, só para montar guarda-fato. Vamos já separar aqui os negócios. Eu só quero para guarda-fato. O Fábio quer para consultoria. Eu só para guarda-fato. Os internautas também querem saber porque eles também têm essa dificuldade. Sim, tem boa de gente que está mesmo aí Sim, about. tem pessoas que têm muito boa roupa, mas Portanto, não sabem pôr as peças a casarem entre si. Pois é, E porque. depois Ah, usar a roupa no ambiente então, certo. exatamente. Isso é um problema. Essa é sua arte, então nós Esse é um queremos saber. bocadinho. E eu, por acaso, é uma coisa que é automática, porque quando vou para um sítio qualquer, tem tendência de ver como é que as pessoas estão apresentadas. Quando vês alguém que está muito bem apresentado, também tenham cuidado de Fazer um elogio. fazer a elogio à pessoa. Mas pronto, vamos falar isso. Isso é uma média dos 450 mil para cima. 450 mil kwanzas Para cima. para poder preparar o meu guarda-fato. Exatamente. Vou juntar mais algum dinheiro para ver se conseguimos pagar esse serviço. Mas agora, pá, isto também depois tem o nosso lado que é um lado, como é que se diz? Tipo filantrópico, não é? E se eu sei que a pessoa não está em condições de pagar, mas precisa do meu empréstimo, posso fazer. Se eu sentir que a pessoa não está em condições, mas agora se eu sentir que a pessoa está em condições, obrigatoriamente vou ter que taxar. E cada vez tem havido mais procura dentro deste. Não, À procura desse serviço? isto no fundo é um serviço novo, um bocadinho dentro daquilo que é aquele ditado popular, cada macaco no seu galho. Nós temos muita tendência de querer mostrar que somos bons em todas as áreas do saber, mas cometemos às vezes muitas gafes, né, nesse aspecto. Se é assunto de aroma, eu tenho que deixar o Edson falar e me esclarecer. Não posso opinar numa coisa que eu não tenho noção absolutamente nenhuma. E às vezes aqui acontece muito. Todos sabem tudo, todos fazem tudo, todos. E às vezes também noto muito isso, porque a minha mulher é decoradora e às vezes pedem o serviço de decoração, mas depois querem atrapalhar o serviço que pediu. Porque também depois quer dar a opinião de uma coisa que já foi acertado e às vezes acaba atrapalhando um bocadinho. Mas a minha questão é: quando nós às vezes especificamos os preços das coisas, tendencialmente pusemos uma fasquia muito elevada e minimizamos o potencial de faturação, quando se nós tivéssemos especificado de forma se calhar mais acertada, vamos assim dizer, poderíamos ter um leque maior de pessoas a aderir àquele determinado serviço ou produto. E isso acontece muito, por exemplo, cá em Angola. E a minha questão vai sempre um pouco à volta disso, e digo por experiência, porque dentro da Excente passamos muito por isso, e constantemente eu sou a pessoa que levanta esse tipo de assunto. Por que é que vais cobrar ligeiramente mais quando tu tens a possibilidade, se calhar, de cobrar ligeiramente menos e vais vender para um grupo maior de pessoas? E quando eu ouço esse género de preços a serem aplicados no nosso mercado, eu levanto-me sempre. Eu acredito que existam muitas pessoas capazes de pagar. Sim, existe. Mas provavelmente venderíamos muito mais se o preço fosse adequado à realidade. Porque, por exemplo,
verdade se diga, não é qualquer pessoa que paga por um serviço de personal stylist. Isso é para preparar a indumentária por um determinado período de tempo, de um mês. 450 mil kwanzas. É alto. Eu acredito que é. Não desmerecendo o trabalho de quem o faça, mas imagina, se for se calhar 75% abaixo desse valor, é mais fácil aparecerem pessoas suscetíveis a querer pagar, porque as pessoas vão ver esse benefício, até porque depois é a referência, né? Porque o poder de compra do nosso pacato cidadão diminuiu consideravelmente. Concordo plenamente que existem aquelas pessoas que têm um saber maior em determinadas áreas e no que toca a respeitar aquilo que é a partilha de conhecimento, deixarmos essas pessoas assumir a sua responsabilidade enquanto conhecedores da matéria. Não sei se a minha opinião vai muito de encontro àquilo que se calhar é a vossa, mas eu vejo nessa perspectiva. Isso depende do posicionamento, na verdade, não é? É uma questão de posicionamento e também, sem contar que isto é um serviço supérfluo. Então, Supérfluo, entre aspas. ou seja, quando eu digo supérfluo, falo que não preenche as necessidades básicas de sobrevivência e tudo mais. Então, isso quer dizer que quem vai contratar um personal stylist já tem muitas coisas acauteladas, já não tem certas necessidades que precisa de pensar, por exemplo, porque já deve ter, se calhar, uma estabilidade financeira melhor, já deve ter um outro tipo de rendimento e tudo mais. Uh, Então, isso vai depender bastante. Também vai depender da quantidade de horas que o próprio Bila despende no próprio projeto. Ou seja, pode ser, por exemplo, eu não sei como é que é o estilo de entrega, mas, por exemplo, mas sim uma assessoria diária de dizer como é que qual é a roupa que vai vestir durante a semana, deixar tudo pronto, É deixar isso o mesmo armário que todo programado, o porque serviço do isso, personal stylist é este. exatamente, acaba por. Mas pronto, é o que o Edson disse. Porque, Existem muitos. porque no fundo é um serviço que, sem querer ferir assim sensibilidade, que é mais para a classe média alta, porque às vezes a classe média baixa ou baixa não tem um closet, não tem, por exemplo, para tu teres ideia, a peça de roupa mais barata é um lenço, custa 27 mil kwanzas. Só aquele. Exatamente, sim. E o sapato mais econômico custa 159.900. O mais caro é muito, muito. Podes até comprar. Estamos em condições, por exemplo, de mandar vir um sapato que custa 9.000 euros, também, por exemplo. E então já é um bocadinho, já é um bocadinho, já é um serviço que é um bocadinho para a classe mesmo média alta. Não quer dizer que se aparecer alguém a gente não possa dar um subsídio, até podemos dar esse subsídio sem cobrar, porque se calhar não vai justificar o que a gente tem para cobrar. Então o foco não é para média baixa, né? Para média alta. Ou seja, Gente, para os CEO das Centro também perfeita, não, encaixa no perfil. encaixa perfeitamente, acha que não? Encaixa. Tem um bocadinho aí e depois é uma questão de ver se é um acompanhamento contínuo, tem uma atenção também melhor. Se for para um tempo determinado, também tem. Se tu, por exemplo, precisares de ajustar só ali alguns detalhes, também podemos fazer um ajuste, ou uma série de. E depois o que acontece? A pessoa tem que estar disponível a qualquer hora, porque é praticamente um contrato que se faz. Se de repente tem uma reunião para que apareceu assim em cima da hora e precisas que eu esteja lá, eu tenho que criar condições de lá estar. Porque se depois aparece
mal e com algumas reclamações, é um bocadinho aquilo que eu faço que fica em jogo. Portanto, é como se fosse o serviço do médico a qualquer altura tem que estar em condições para poder atender a necessidade do cliente. Paciente. Pois. Quando eu estiver no nível do Dr. Edson Cardoso, eu Não, vou-lhe contratar. já está, se calhar só não querem aceitar, mas já está. Um bocadinho Não, assim. mas agora diga-me uma coisa, Bela. Eu queria aproveitar que nós estamos a falar exatamente desse serviço para também para solicitar a tua visão do mercado a nível de moda nacional, principalmente, uma vez que tu vais lançar mais produtos na linha Monsieur Bila, desculpa. Como é que tu vês a nível de qual é a situação do nosso mercado, quais são os desafios que ele enfrenta e como é que nós podemos ultrapassar? Os desafios são vários. Hum, Fazer de qualquer forma, vamos ter que fazer. Isso é um desafio para nós. E a ideia, olha, nós temos para ter uma ideia, temos um espaço aqui à frente mesmo a vocês que queríamos fazer assim, tipo num conceito tipo Corte Inglês, íamos selecionar algumas marcas ou algumas lojas que tenham um produto com alguma aceitação para fazerem parte desse projeto. Mas eu também acredito que isso só teria pernas para andar se, em termos de obra, ela já tivesse concluído. Porque uma coisa é as pessoas verem, outra coisa é você apresentar um projeto. Tu apresentas um projeto e nós, por acaso, aqui temos muito isso, não acreditamos muito nos projetos. Só acreditamos quando eles já estão a serem Já executados, e né? serem executados, quando já é visível, aí começam a aparecer muitos parceiros, mas fora isso é um bocadinho difícil disso acontecer. Mas pronto, os desafios são mesmo para isso, estamos aqui para isso, vamos tentar fazer a nossa parte naquilo que for possível. Um projeto dessa magnitude estaria orçado mais ou menos em quantos milhões de kwanzas? Se for para a coleção toda, quase perto dos 200 milhões de kwanzas. Só para a coleção, porque é uma coleção completa. Agora, para o espaço, que seria assim, tipo, com um conceito tipo o Corte Inglês, epá, em termos de obra, também íamos andar ali perto dos 100 e tal milhões de kwanzas. Porque a área de construção é enorme e para aquilo que se queria fazer é uma pena, porque se fosse em países onde a banca funcionasse Maior vigor, não é? sim, com maior vigor, essa altura estaríamos folgados, as coisas teriam feito, porque vontade de fazer há muita. É possível fazer? É. Mas o problema é mesmo os impasses que a gente encontra para ter acesso à banca. Tu até às vezes podes ter movimentos supostamente que justificavam um crédito para uma finalidade como essa, mas, perdão, o processo, as voltas e todas essas barreiras que tu encontras para teres acesso vão desmotivando também às vezes um bocadinho. Se tu não fores forte e persistente, acabas ficando e matando o projeto. E às vezes é o que acontece muito aqui. E para aqueles pequenos empresários, empreendedores neste caso, que estão nos a ouvir, quais são as dicas que tu darias para eles fazerem, para poderem começar o seu próprio negócio, que queiram também ter a sua própria loja de roupas, de moda? O que é que tu achas que eles devem fazer? Quais são os passos que devem seguir para poder se inserir no mercado? Qual é a tua A tua visão sobre. visão?
Primeiro é identificar o, o produto, porque há muita coisa para se fazer, nós temos escassez de quase tudo, por exemplo, ó, às vezes até nem precisamos começar por tudo, mas identificar algo. A escassez de uma casa das meias, por exemplo, a escassez, até materiais para fazer manutenção aos sapatos, desde pomada com qualidade boa, porque aqui pessoas a calçarem muitos bons sapatos, mas não têm como fazer a manutenção dos mesmos. Ou, por exemplo, desde a criação de uma casa que possa vender formas para os sapatos, para manter sempre a qualidade e a manutenção dos sapatos, não há. E se são daquelas coisas que têm como mandar vir através de plataformas digitais, chegam até aqui e começas por aí, por exemplo, das formas do sapato, tem um problema. Uma casa, por exemplo, das gravatas não há, casa das meias também não temos, casas que possa só vender, por exemplo, atacadores com alguma qualidade e com diversas cores também não há, e há necessidade para isso. Há aqui uma série de coisas que tu podes começar com pouco e ser persistente e consistente e vai chegar até lá. Mas tem que ser mesmo aos poucos, porque às vezes o nível de investimento é alto, mas como todos nós começamos com pouco, eu comecei a mandar vir. Quando eu fiz a abertura da loja, não tinha produto para vender. Não tinha, porque o dinheiro todo que eu tinha, investi no espaço na loja. E depois, o pouco que sobrou, mandei vir os bustos de Portugal. E depois, eu tenho uma história engraçada. E depois, peguei nas minhas próprias peças que tinha, que eu já usava da marca. Fiz uma montra gira. Fiz uma montra gira. Aquilo foi no final de semana. E no dia seguinte, na segunda-feira, apareceu um senhor, passou, olhou para a montra, parou lá à frente e foi ter comigo. Disse, mas tu não tens tamanhos para assim, para homens do meu tamanho. O senhor vestia aí tipo um 58 por aí. Eu disse, Não tenho, mas consigo mandar vir isso em 72 horas." O senhor não acreditou, mas eu até hoje acho que aquilo foi tipo, pá, oh, as coisas têm que acontecer de um sítio qualquer e acho que comigo aconteceu daquele jeito. O senhor depositou-me naquele dia $2.000, $2.000. Com estes $2.000, eu fiz a encomenda do senhor, fiquei naturalmente com o contacto do senhor, fiz a encomenda do senhor. No prazo de 48 horas já tinha as coisas todas cá. Liguei para o senhor veio apanhar, gostou, ficou feliz, disse, "Pá, tá aí já, não, já por acaso pode passar para apanhar." E daí em diante deu para comprar as coisas do senhor e comprar o produto também para eu pôr na loja. E comecei desse jeito. Ou seja, conforme Comecei sem dinheiro praticamente. exatamente, Comecei sem dinheiro. Comecei com dinheiro alheio. é isso que eu ia dizer, meus queridos. Muitas das vezes a gente está à procura da melhor condição. Olha, para já o Bila deu aqui N tips, como é que eu posso dizer? Insights ou Dicas, pronto, sugestões, de dicas. negócios por se fazer. Ou seja, tem aqui para quem gosta de moda, para quem gosta da indústria fashion, de vestir-se bem, de fornecer isto e quer entrar para o mundo dos negócios, tem aqui uma lista de negócios que pode criar. Não precisa de começar com tudo, Exatamente. pode ir crescendo, exatamente. E tem que arriscar. Nós estamos constantemente a dizer isto. O mais importante num plano de negócios é a execução do mesmo. Ou seja, por mais que tenha uma ideia toda XPTO no papel, tem que ser executada. A execução deste projeto é que vai definir se o projeto vai ou não para frente. Portanto, Bila, Pois, e não só para dar mais aqui um atributo, a maior parte das vezes, sucesso do negócio, mais de 5, para falar 60% é imagem. E por que é que eu digo isso? Porque
o senhor quando foi para o espaço era pequenino, mas o espaço estava bem. Estava bem arrumado, com as coisas todas no lugar, com uma imagem extremamente boa e aquilo deu um certo conforto ao cliente. Disse: "Epá, para aquilo que eu estou a ver, não acredito que esse rapaz vai me fugir com dinheiro." Então acreditou naquilo que viu, olhou para as peças, viu que as peças tinham muito boa qualidade e isso foi a razão que fez com que ele desse o dinheiro de forma antecipada. E com o dinheiro antecipado que ele fez o adiantamento, eu consegui pedir as coisas para ele, para o senhor, para o cliente, e ter coisas também para depois vender nos próximos clientes. Então, e foi crescendo, aquilo foi crescendo. Tanto mais que depois, e muita gente não acredita, e nem acreditou naquela altura. O espaço era tão pequeno, mas eu consegui fazer uma vivenda ali por detrás do Talatona, no Dangeré, para as pessoas que me conhecem e amigos meus que já foram para casa, viram o que eu consegui fazer com um espaço tão pequeno. E muitas das vezes até nem acreditavam que o dinheiro que foi feito aquela casa saiu daquele espaço tão pequeno. Porque quando as pessoas não percebem da coisa, a tendência é julgar e falar de coisas que não percebem. E às vezes é um bocadinho isso. Temos que eliminar, às vezes, muita coisa que a gente ouve, filtrar aquilo que realmente vale a pena e tocar o barco para frente e às vezes conseguimos, a maior parte das vezes, atingir os nossos objetivos. Uau, perfeito. É Perfeito. verdade. É uma pena que nós estamos a chegar ao fim. Vamos ter que ter aqui uma Hoje isso é parte mesmo assim. 2 Tudo que é bom, porque tudo que é bom, dura pouco, dura não é? pouco. Pois é, mas Bila, gostaste de estar cá a conversar connosco? Essa é uma pergunta, nem sei se vale a pena responder, porque pá, as pessoas são maravilhosas, o espaço é super agradável. Por mim, até já nem saí daqui. E para já tenho que dar os parabéns pelo projeto, pela iniciativa, porque é disso que a gente precisa. E essa é uma das razões, às vezes fujo, mas um bocadinho contra a minha vontade. Porque cada dia que passa, o Edson tem me surpreendido. Gosto muito dele. E já agora também gosto muito de ti. São pessoas interessantes, são jovens com muita força, com dinamismo, e isso é importante. E olha, ligou-me assim do nada: "Epá, eu preciso estar contigo agora." E ele depois é um bocadinho o meu patrão, tá vendo? Ele não me pede, ele me ordena e eu gosto desse Ele é o lado CEO dele. da Estento, né? Exatamente, yeah, Pois. gosto muito. Não, nós é que agradecemos por, Eu por... fico orgulhoso até por ela, porque sinto e vejo nela uma grande pessoa e tudo aquilo que ela almeja, ela vai alcançar. Vai alcançar porque tem muita fibra, tem muita coragem, tem muita sede, tem muita energia, acho que vai ser um monstro do empresário da nova geração. Dos 30 até os 50 anos, acho que ele vai ser uma referência mesmo assim notável para dar palestras e não sei o quê, porque tem um percurso, invejável, tem um percurso de se tirar e fazer a vénia, porque precisa-se de pessoas como. Ele gosta muito de ficar no anonimato, mas pela trajetória, pelo processo e pelo que vem para aí, não tem como ele ficar no anonimato, tem que chegar mesmo à ribalta, porque é o caminho que ele tem que obrigatoriamente fazer. Eu estou com a percepção que tu e o Fábio tiveram a conversar, porque o Fábio diz exatamente o mesmo. Mas muito Yeah, obrigado, não Pedro, tem, não muito tem, não obrigado tem mesmo como. por todas essas palavras. Eu não me acho tudo isso que tu dizes, Não, porque é normal, mas confesso que é normal. pronto, estamos aqui a partir pedra, conforme diz o Fábio, vamos partir para cima, continuar a fazer aquilo que nós sabemos fazer Ninguém vê, ninguém e vê, mas podes ter a certeza que daqui a mais um tempo vão dizer: tem um gajo atrás dele, está aí alguém a agitar, mas não. por acaso, por falar nisso, É, já tive uma vez uma experiência parecida. yeah. Fomos a um lugar Isso não e é ideia dele, isso e não é força dele, alguém está por detrás. estávamos à espera de ser atendidos e disseram: Epá, vossa empresa agora está a passar um pouco mal.
vossa empresa? Sim. Por quê? Não, pá, vocês também fazem parte do investimento da Isabel. Eu, Quem fazemos? dera, né? Ah, Nossa, A Higiene fazemos? Isabel, né? Ui! Então, às vezes as pessoas não acreditam, né, que existem determinados projetos que começam com pessoas que não são ou que não tenham ninguém por detrás. Um dia eu poderei contar essa história com mais vagar quando estivermos num outro ambiente, ou depois podemos até oficializar e pôr aqui a história disponível para todos. pois. Mas é uma história muito engraçada porque não começou com muito dinheiro. Não, vai ser interessante. Sento, Às vezes é preciso começou as com pessoas muito saberem. pouco capital, mas o importante às vezes não é o capital com que tu começas, é o que é que tu fazes com que tu vais ganhando à medida que tu fores ganhando algum. E eu acredito muito no conceito de juros compostos, porque foi com os juros compostos que na Das realidade ações. das ações do juro composto que nós fizemos com que a Xento crescesse e fosse o que é hoje, e acredito que o mesmo que a Odonto quer, o mesmo que a Monsieur Bila, que na realidade é todos os ganhos que entram, nós vamos Investir. reinvestindo, 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 até que o negócio chega a uma altura que se torna um colosso, né? E infelizmente as pessoas não conseguem ver essa trajetória, mas conseguem todos ver depois o monstro que o negócio se torna. E Exatamente. é daí onde depois começas a criar Conclusões. falsas ideias de que talvez pudesse ter havido uma mão mágica por detrás. Não, é mesmo trabalho árduo, é muita dedicação, é muita entrega, resiliência. Epá, eu acho que são todas essas coisas que fazem com que depois o sabor da vitória, né? Que nós consideramos vitória, que é o nível que muitas das vezes nós acabamos por estar no momento. Eu posso falar só da vitória de hoje, não posso falar da vitória da manhã, mas que tem um sabor diferente. Por, por mais que as pessoas possam falar, para nós é indiferente. O sabor está aí, né? Essa doçura de saber fazer as coisas independentemente de não ter tido ninguém por trás. E eu agradeço porque se de alguma forma eu te puder ajudar, eu vou ajudar. Se eu puder ajudar o Fábio, eu vou ajudar. E falando em ajuda, levantaste aqui uma temática no início da nossa conversa, aonde disseste que estavas à procura de um formador para vendas. É assim, eu não sou um grande vendedor, mas eu sei vender. Sei vender bem, e modéstia à parte, se eu não soubesse vender, eu acho que o negócio não teria tido a proporção que tem hoje. Então eu lanço-te o desafio, eu posso formar a tua equipe. Modéstia à parte, vão ser muito bem formados. Não vai depender de mim, porque eu não faço magia, mas eu ensino técnicas e ensino conhecimento que, se elas souberem aplicar e aplicarem bem, elas vão ter como vender muito mais do que aquilo que elas já vendem. Portanto, ofereço esse meu serviço a ti. É só depois marcar, ligas-me, dizes-me quando é que tu queres e eu estarei lá da formação nas raparigas. Mas antes da formação, vou pedir-te só aqui um detalhe que vais ter que me permitir fazer aqui uma análise. Porque assim, a formação não faz magia. O segredo todo do vendedor está no recrutamento. Às vezes nós pusemos as pessoas erradas a trabalhar num determinado ambiente, mas não é a pessoa com o perfil ideal para trabalhar no sítio onde ela deveria estar. Então, uma pessoa errada num determinado lugar, pode-se dar o caso que ela seria a pessoa certa num outro género de negócio, não necessariamente no teu, porque o teu tem um perfil específico. Então, se me permitires, eu vou-te dar um feedback antes de avaliar, para não haver perda de tempo, porque infelizmente o meu tempo hoje em dia começa mesmo a ficar cada vez mais escasso. Então, para não haver perda de tempo, se eu notar que a pessoa não tem o perfil ideal para ti, vou-te dizer e vamos poder, se calhar, depois vou poder te dar também um feedback em relação a vermos a pessoa com um perfil Fim que que se se adequa. adequa ao teu conceito de negócio. Está bem, Porque está bem. Às vezes o grande problema está mesmo aí. Mas às vezes é aquilo que diz o velho ditado.
quem não tem cão caça com gato, às vezes é um bocadinho por aí, porque o outro exercício está em identificar realmente se a pessoa vai valer a pena para aquilo que se pretende ou se não. E nem todo mundo tem essa qualidade, essa capacidade de identificar eh, eh, quem serve realmente para aquele determinado, para aquela determinada missão ou trabalho ou o que for. E precisamos das pessoas que têm domínio nisso, que é para poder dar o suporte para as coisas estarem encaixadas, porque às vezes uma coisa só não anda porque às vezes se põe areia na engrenagem e a coisa não anda da maneira que tem que andar. Portanto, há uma série de serviços que são necessários para o desenvolvimento de todo um processo que às vezes só não acontece porque não está cada macaco no seu galho. É tipo todo mundo a querer fazer tudo e depois às vezes as coisas não funcionam da melhor maneira que devia ser. Eu, Eu por acaso já me tinha esquecido disso, porque é uma das coisas, mas também pá, depois a pessoa vê o a tua agenda e eu só gosto de ligar para as pessoas quando tem mesmo alguma coisa de importante para dizer. Agora se for só para ocupar as pessoas e ligar para não dizer nada, então prefiro às vezes não ligar. Mas me tinha esquecido desse detalhe que nesse aspecto tu és um gigante e podias dar ali algum suporte nesse aspecto. eh, eu acredito, não sou esse gigante que tu vês, pondo aqui um pouco a modéstia à parte, e que o Fábio também se calhar vê, e muitas outras pessoas também veem. Eh, Nós estamos no negócio de saber servir. E quando tu já foste servido muitas vezes, então tu percebes o que é ser servido. Então tu consegues estar na posição de conseguir saber servir quem realmente precisa. E eu acho que essa é uma habilidade que tu vais desenvolvendo cada vez mais. Quanto mais fores servido, mais desenvolves a habilidade em saber servir. E eu acho que vendas é nada mais, nada menos do que isso. Mas pronto, hoje o podcast não é sobre vendas. Pois, pois. Mas É fica isso. aqui o desafio É uma pena Tá lançado. bem, estar a acabar, É tá bem. verdade. mas antes de acabar, eu gostaria de fazer-te uma pergunta, Bila, que é o seguinte: como é que tu te vês daqui a 10 anos? E um último conselho para os nossos telespectadores, aqueles que estão a caminhar, a começar a dar os primeiros passos. Uma palavra final. Ah, daqui a 10 anos. Eu queria estar na dimensão, por exemplo, da Xento, com muitas lojas, com muitos funcionários, um negócio saudável e provavelmente também um grande CEO da Messia Bila. Mas pronto, os sonhos são sonhos, vamos andar atrás deles para ver se conseguimos chegar até lá. Epá, por agora, para quem quer entrar para esse desafio, tem que começar sempre pelo princípio. Tem que ir sem olhar para trás. Naturalmente vai decorrer nesse percurso trambolhões, mas levantar e ir. Às vezes aparecem pessoas que é para atrapalhar o teu processo, que dizem, pá, não vais conseguir, mas não tens que ouvir isso como palavras negativas, mas sim como palavras de motivação e seguir, porque todos nós temos um propósito. E se tu não tiveres esse propósito, então se calhar não vale a pena passar pela terra, porque isso tudo tem o seu processo. E às vezes é preciso acreditar naquilo que tu acreditas. Não pode esperar que os outros acreditem naquilo que você se calhar não acredita. Então o caminho é para frente. Ok. A minha só uma breve consideração em relação ao que tu disseste. Bila, de coração, tu consegues lá chegar. Se eu conseguir chegar aonde eu cheguei, eu acredito que qualquer pessoa consegue. Desde que as pessoas decidam pagar o preço para lá chegar. Então, se tu te comprometes contigo que queres pagar esse preço, tu consegues chegar lá. Assim como qualquer outra pessoa.
conta comigo, conta com o Fábio, conta com todos nós, porque nós vamos lançar aqui o objetivo é lançarmos aqui uma comunidade que é para ajudarmos-nos mutuamente, troca de experiências. Eu que já cheguei, se calhar, num nível que tu almejas chegar, eu vou partilhar a minha experiência, vou partilhar a minha trajetória. O Fábio, dentro daquilo que é a experiência dele, ele também vai partilhar a trajetória dele e vamos bebendo todos uns dos outros. Eu acredito que essa união vai nos permitir crescer todos e cada vez mais para um tamanho muito maior, muito maior. Portanto, concordo plenamente. Muito obrigado pela tua Eu que presença, fico grato Lila. pelo convite. Estamos lisonjeados por te ter tido cá no nosso programa. Epa, E bola para frente. Obrigado. É isso, meus Forte queridos. abraço. Deixem o seu like, compartilhem o máximo possível e obrigado. Tchau!